Me perguntaram se eu não tinha medo de ser processado por causa das perguntas desse programa. Não, não tenho, não tenho. O meu maior medo de verdade é, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo hoje. Não é que eu estou convidando uma pessoa extremamente afastada do universo real. Acabei convidando uma amiga para vir aqui comigo. Pelo menos ela é minha amiga, não sei se eu sou amigo dela. Mas o meu medo, o meu maior medo não são processos, não é perder bolsa universitária, não é conseguir pagar o aluguel. O meu medo é de quando eu estou com um amigo e de repente decepcioná-lo. Então, é isso. O meu medo é decepcionar as pessoas. Eu espero não fazer isso. E é por não decepcionar que eu gostaria de avisar desde já que, embora isso seja um hobby de toda a equipe, isso é visto como uma profissão, nós não estamos aqui para defender um determinado governo, nem para atacar um determinado governo, uma determinada gestão. Tampouco pessoas. Estamos aqui para responder o que tem nos perguntado. E é para responder, e não para ficar se escondendo, como alguns dizem que as pessoas se escondem, mas para revelar e para falar que estamos com a doutora Ângela. Muito obrigado, querida, por ter vindo, que amor, por ter aceitado tudo. Oi, muito obrigado. Eu agradeço o convite, eu estou em casa, eu estou entre amigos e nunca eu vou me decepcionar contigo, não é? E Obrigada. Público, estamos aqui em casa, entre amigos. A doutora Ângela é secretária nacional do Ministério da Família, mas também já não é que ela surgiu do nada, ex nihilo. Ela já era um ser humano, sempre foi um ser humano maravilhoso. E muito obrigado por tudo. Eu agradeço. Para começar, já que estamos falando do início de tudo e não da secretaria, que eu acredito que a gente vai falar posteriormente, eu, por exemplo, eu sou Enzo Moura. Moura veio da Paraíba por conta da minha mãe, etc. Agora a senhora é Gandra Martins. Nasceu com um sobrenome, né, com um sobrenome já conhecido, já popular, e escolheu uma área de atuação, de profissão, que é do direito, né, também a área do seu pai. O que eu gostaria de te perguntar é, doutora, você escolheu a área do direito por comodidade, por saber que o nome do seu pai ia te abrir todas as portas que você queria? Bom, primeiro eu acho que eu nem mereço ser filha do meu pai. Meu pai é muito bom. Eu gostaria de fato, no meu caso, não decepcioná-lo. Eu realmente luto, eu recebi muito gratuitamente, a vida me deu isso, meu pai me deu todo o meu estudo, né, todo esse amor, tudo que eu tenho. Né, e eu quero devolver não só a ele, para que ele seja muito contente de ver que valeu a pena, mas para toda a sociedade o que eu não merecia ter recebido. Por outro lado, eu acho que na vida a gente sempre se faz de uma forma ou de outra. Eu nunca me apoiei numa cama feita. Eu até fui para o Rio Grande do Sul, lá ninguém sabia que eu era Ângela Gandra Martins, aliás nem era, porque eu dei um nome só para ser sócia do meu pai. Mas eu trilhei meu caminho de certa forma, isso na vida acadêmica, num outro estado, sem nem dizer que eu era filha do meu pai, porque eu queria mesmo, né, lutar pela vida, como todas as pessoas lutam. Eu só voltei para ser sócia do meu pai 2 anos atrás, não é? E quando eu já tinha uma certa trajetória. E quando eu voltei para ser sócia, eu até falei, eu quero ser um advogado júnior aqui, né? Ganhar o salário de advogado júnior, porque eu ainda não conheço muito direito tributário, né? E até ficar sócia também tive o meu tempo. Não acho justo a gente se aproveitar de uma situação. Eu acho que todos os seres humanos, onde estejam, têm que lutar pela vida de alguma forma e devolver à sociedade, no meu caso, tudo o que eu recebi. Então, inclusive, não só a escolha da profissão, como todos os seus méritos, você acredita e defende que é por sua habilidade. Não é pela minha habilidade, por toda a riqueza intelectual que eu recebi da minha família, seria injusto, mas eu também lutei, né? Meu pai ensinou a gente a se esforçar por conta própria também, não é? De fato, eu não ia ser advogada, eu queria ser diplomata no começo, depois
Evidentemente, num ambiente em que se fala de justiça dia e noite, minha mãe também é advogada, não é? A justiça era um tema muito forte para mim. E num determinado momento eu achei que, no segundo ano de faculdade, eu achei, não é diplomacia, eu tenho que realmente lutar pela justiça na sociedade. Mas evidentemente que se eu não tivesse tido tudo que eu tive, provavelmente não teria chegado onde eu cheguei, né? Mas há um pouquinho de suor também. Doutora, a senhora está falando de suor, de trabalho, de conquista, e também está falando bastante sobre academia. Você é membro da Academia Brasileira de Filosofia. Olavo de Carvalho não é membro da academia, Marilena Chaui não é membro da academia, e eu acredito que eles são os dois maiores nomes. Eu poderia citar outros, poderia citar Mário Sérgio Cortella, não é membro da academia. O que você acredita que você tem nos seus escritos, na sua formação, que merece o prêmio que esses grandes não merecem? Eu penso que eles, não sei se eles não chegaram lá por outra razão, né? Eu também não penso que eu tenho o mérito de estar lá, não é? Acho que cheguei lá talvez porque eu tenho um conhecimento, uma profundidade antropológica, né? Meu foco sempre foi saber o que é o homem, né? O que é devido ao homem, o que é uma sociedade, o que é, né, o ser humano. E eu acho que isso talvez foi o meu diferencial na filosofia, assim, trabalhar muito o direito sob uma ótica antropológica, não antropológica cultural, mas antropológica filosófica, né? Descer até o último detalhe para conhecer a natureza humana. Talvez seja isso. Agora, acho que a vida são oportunidades. Essa oportunidade me foi brindada, mas acho que tem muita gente muito melhor que eu que deveria, né, compor a academia. Eu gostaria de te perguntar para você mesma, quem é Ângela Vidal? A Ângela é uma pessoa muito simples que quer ajudar as outras pessoas, né? Assim, eu tenho muito forte no meu coração que a vida está feita para mais servir as pessoas, né? Eu acho que a Ângela é isso, né? Uma pessoa que tem desejo, né? De sempre estar voltada para os demais e estar ajudando os demais, né? Através assim, de ir até o fim com a minha racionalidade. Tudo que eu estudo por serviço, né? E tudo que eu faço, eu sempre tenho o outro como foco, não eu. Essa é a Ângela. Doutora, pensando na sua secretaria agora, que é vinculada com o Ministério da Família. Se não me engano, é uma subpasta, como chamam, né? É no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, não é? A família é uma vertente. Vocês... Então, basicamente, o núcleo maior seria família. O pensamento é em torno da família. É que a família, para o governo Bolsonaro, é um tema transversal. Ele quer realmente investir na família para projetá-la desde dentro. Não é uma coisa que vá contra a liberdade, nenhuma ingestão na família, mas é fortalecer a família, os vínculos familiares, os desafios que uma família enfrenta, ajudar para que a família possa, a partir dela mesma, progredir e necessariamente levar ao desenvolvimento social, né? Ou seja, se a gente pensa quantos problemas há hoje, né, que a gente enfrenta, suicídio, nós estamos trabalhando suicídio, automutilação, pedofilia, abuso, pornografia, crise de afetividade, a gente pensa, mesmo a gravidez na adolescência que a gente está enfrentando, muito poderia ser trabalhado dentro da família, né? Mesmo a solidariedade intergeracional, isso, né? O afeto ao idoso. São tantas coisas que a sociedade enfrenta como problema e não vai à raiz do problema. Se a gente tiver uma família mais forte, a gente já erradica os problemas na base. E também, né, nós estamos estudando especialmente equilíbrio trabalho-família, e se os membros da família, os pais, né, podem trabalhar e ao mesmo tempo se dedicar à família, eles podem estar ajudando a sociedade, ajudando a família, educando uma nova geração que possa bancar com esse desenvolvimento, e assim, né, a gente vai, né, com um florescimento humano integral, né, e social ao mesmo tempo. Esse o porquê do foco na família, não? E qual que é a sua função no meio de toda
esse desenvolvimento no meio de toda essa ânsia por resolver problemas? Olha, eu penso que a gente resolve uma coisa atrás da outra, sem pressa e sem pausa, né? A gente tem que ir enfrentando cada problema. Nós temos várias demandas, a gente tem entregas pontuais, por exemplo, agora nos 100 dias, a gente tem algumas entregas, né, que foram prometidas à sociedade, e a gente vai trabalhando com hierarquia, né? Agora já foi anunciado que a gente quer trabalhar uma campanha verdadeira contra a automutilação e o suicídio, que nós, acho que olhando as estatísticas, vocês não têm noção do quanto ocorre, né, no Brasil, como afeta a família brasileira. Nós estamos trabalhando também com direito ao homeschooling, né, à educação domiciliar, o direito, não é propor como política educativa, mas o direito dos pais de escolher o que eles querem e veem melhor para os seus próprios filhos, não é? Depois estamos trabalhando também agora as famílias, os familiares daqueles que portam doenças raras, né, para poder apoiar essas famílias. São agora as metas que temos, né, nesse comecinho do governo, mas já temos uma pauta sobre como flexibilizar a adoção, como, né, lutar de fato pela vida na família, a formação na afetividade. Tem tantas vertentes, né, que a gente está indo, né, passo a passo. Temos 4 anos, se Deus quiser mais, né, mas a gente quer realmente conseguir fortalecer, né, não as famílias, mas cada família, né? Você está me dizendo família, 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 e como 2 estudantes de filosofia, porque eu acho que filosofia não é algo que você pega um diploma e acabou. Acho que uma vez que você opta pela filosofia, para sempre é aluno de filosofia. E nós, como 2 estudantes de filosofia, eternos estudantes, você poderia me definir família? Olha, é interessante que nós não estamos trabalhando com conceitos de família, a gente está trabalhando com comunidades, não é? Então, nesse sentido, até a própria ministra falou, eu sou uma mãe que adotou uma indígena, eu sou família, né? Então, o conceito de família, nós não estamos com uma preocupação conceitual, a gente está com uma preocupação real, né, de como uma comunidade pode ser fortalecida, não é? Então é realmente voltado para o povo. Voltado para o povo. Você, Ângela, inclusive durante todas as nossas pesquisas, para podermos estar aqui hoje formulando as perguntas e nos encontrando, vimos que você é uma mulher contra o aborto. Você se posiciona, inclusive, diversas vezes publicamente. Como que você consegue se posicionar contra o aborto sem antes resolver problemas como, por exemplo, estupro, locais adequados para orfanatos adequados para deixar essas crianças? Como que se resolve o problema do aborto sem resolver toda uma estrutura que, infelizmente, deixa essa opção como viável? O aborto não é solução, né? Porque é um crime previsto em lei, não é? E mesmo que não fosse previsto em lei, é um assassinato intrauterino. Então não é uma solução, então não resolve nenhum problema, só afeta, né? Ou seja, complica ainda mais os problemas sociais. Quando se eu de fato legalizo o aborto, eu vou ter muito mais relações, muito mais abortos, muito mais violência, muito mais crimes, né? Ou seja, eu tenho que pensar como solucionar, né? Por que o aborto ocorre? Como eu posso, né, por exemplo, fortalecer as famílias, né, nesse sentido, né, e dar solução a verdadeiros problemas, quer dizer, dar soluções reais para os problemas, e não uma solução que é uma mentira existencial. Matar nunca foi solução, não é? Tirar uma vida nunca foi solução. Eu quero erradicar os problemas desde a raiz, né? Ou seja, melhorar o orfanato, nós estamos estudando isso, há tantas casas que recebem as crianças, só que isso não é divulgado, né? Isso não é divulgado, a gente não divulga o bem. Eu estou impressionada no Ministério de ver quantas pessoas do bem há no Brasil e estão fazendo coisas interessantes. Semana passada, por exemplo, eu fiquei impressionada, estávamos numa reunião de secretários, chegou e nós recebemos uma organização carioca que tem crianças, acho que 44, se não me engano, crianças que tiraram da lata do lixo.
né, porque tinham sido abortadas, e encontraram essas crianças e ainda viviam, né, não estavam, uma está cega, a outra ficou talvez afetada mentalmente, e esse homem adotou 44 crianças assim, né, e está cuidando dessas crianças. E eles foram cantar para nós, cantar agradecendo a vida, não é? Olha, é uma vida, do jeito que nasceu, e está agradecendo de viver, né? Então eu penso, quem somos nós para solucionar problemas matando? Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que fica o psicológico da mulher nesse processo todo de gerar uma criança que, teoricamente, ela foi obrigada a ter uma violência? Ela não, eu conheço pessoas que foram estupradas e que tiveram um filho, né? Elas têm muito mais conforto de ter tido filho, porque a violência, isso não se divulga muito, né? Mas se a gente estuda, vê estudos científicos sobre o que acontece com a mulher depois de um aborto, ela nunca mais vai ter paz, né? Eu lembro de uma moça em Londres que falou, eu não tenho religião, não tenho nada, absolutamente nenhuma fé, nada. Eu fiz o aborto e ninguém me falou o que ia acontecer depois. O aborto foi até tranquilo, mas eu não consigo dormir. Eu não consigo olhar uma criança, né? E aquilo fica, é um instinto maternal que o ser humano tem. E quem seria meu filho? Passam uns anos, a pessoa pergunta, e mesmo até a violência do aborto, ela multiplica a violência na mulher, o que ela sofreu. E às vezes o filho, pelo que eu vi na vida de alguns, ameniza aquilo. Não sou a favor do aborto em nenhuma condição, mesmo no estupro, por exemplo. Você me fala, você me defende determinadas posições, elas não são propriamente políticas, partidárias ou de repente ideológicas, elas também são defesas pessoais. Eu acredito que assim, se você defende uma determinada conduta pessoal, você também vai defender uma conduta política e moral de acordo com a sua pessoal, e não o contrário. Eu digo isso por conta de que a senhora é declaradamente católica. Inclusive, diversas vezes já representou a União dos Juristas Católicos de São Paulo. E a secretaria, por exemplo, se retirássemos a senhora da secretaria e colocássemos, por exemplo, a Marilena Chauí, teria uma conduta totalmente diferente da que tem. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha visão, ao menos, a secretaria é um prédio inexistente composto por pessoas reais. E são as pessoas que fazem aquilo acontecer, e o modo com que acontece depende exclusivamente das pessoas, e não simplesmente do nome. E a senhora, como católica, à frente da secretaria, como que funciona essa relação Estado e religião para você? Você acha que isso é uma interferência positiva, negativa, inexistente? Olha, embora eu tenha fé e pratique a minha fé, eu não falo em termos... Isso, nós somos uma sociedade plural, mas mais do que qualquer coisa eu falo em termos antropológicos e éticos, a partir do ser humano, não é? Não a partir de uma visão de fé, não é? É uma visão até científica que eu tenho da vida, do ser humano, da sociedade, da política, né? Então eu penso que é isso que me move, mesmo que eu tenha defendido, por exemplo, como tu citaste, o aborto, né? Em nenhum momento eu falei de Deus. O meu ponto de vista é filosófico, jurídico, antropológico, não é? Eu respeito muito, eu estou num ministério multifacetado, com evangélicos de várias diferentes vertentes, batista, né? Eu sou movida pelo meu estudo, eu estou na minha vida profissional, não é? E nesse sentido, talvez outra pessoa levasse de outra forma, não sei, né? Não sei, não dá para julgar, mas acho que o presidente me quis lá, a Damares me quis lá, por algum motivo, né? Mas não, a minha pauta não é religiosa. Doutora, a última pergunta que me darei ao trabalho, porque depois temos a pergunta final. O que você conhece, por exemplo, das pessoas que vivem na comunidade da Vila Prudente, que vivem na comunidade do Capão Redondo, que vivem na parte do Rio Pequeno, ali próximo do Butantã, ou até mesmo do interior, na cidade de Socorro, Guarulhos? O que você realmente conhece da população brasileira
Né? Estou citando o caso de cidades de São Paulo, etc. Mas o que você conhece da população brasileira para acreditar que pode ajudá-las com a sua secretaria? É interessante uma coisa, que eu tive, assim, meu pai deu muitas lições na minha vida, mas uma das lições, quando eu era muito pequena, eu contei isso até numa entrevista com o Jô Soares, né, que quando a gente ganhava, por exemplo, chocolates na Páscoa, né, meu pai nos levava para uma favela. Depois, ganhava um chocolate, ele levava na favela, e a gente dava os chocolates, evidentemente. A gente voltava para casa, ele dava mais para nós. Mas ele falava, vocês receberam isso da vida, né? Vocês podiam ter nascido numa favela. O que vocês vão fazer pela sociedade? Então, todos nós, meus irmãos também, a gente sempre fez trabalho voluntário. Sempre parte das minhas férias eu dediquei em comunidades carentes a trabalhar. E dar uma semana lá de serviço jurídico, seja lá do que for. Não é porque eu recebi algo da vida que eu não me preocupo com quem não tem. E a gente sempre aprendeu a dar. Né? A gente nunca viveu de uma vida de uma forma sofisticada. Né? A gente viveu, como eu te falei no começo, sempre se preocupando com as pessoas que não têm. Não é? E o que a gente poderia fazer para que essas pessoas decolassem? O que eu tenho desejo, eu não acredito em que dando esmola ou dando coisas, né, a gente favorece um ser humano. Até quando eu via nas comunidades carentes, eu conseguia muita roupa, assim, muitas coisas, mas o bazarzinho as pessoas tinham que comprar por 50 centavos. Mas elas sentiam que eu não estou dando uma roupa para elas. Elas estão comprando com o dinheirinho delas, elas podem escolher, né? Porque o ser humano, ele precisa merecer. Ele precisa, até para respeitar a si mesmo, não é verdade? Eu acho que é muito importante que a gente crie condições de emprego, que realmente o governo tenha uma preocupação com o trabalho, né, das pessoas, né? E não dá, né? É ensinar a pescar de verdade. E essa preocupação que eu tenho desde a minha secretaria, fortalecer famílias de forma, com equilíbrio trabalho-família, vendo quais são as carências das famílias. Agora a gente vai visitar os municípios, não é? Mas as pessoas, diferentemente do que possam imaginar, a nossa vida foi muito diferente, né? Meu pai sempre frisou, né, o desejo de ajudar os demais, e ele, a começar dele, né? Eu havia prometido que eu não ia me fazer mais nenhuma pergunta, mas você tem medo de falhar? Você tem medo de, por exemplo, em 3 anos, quando encerrar o mandato, por exemplo, não havendo uma reeleição, ou de repente daqui 7 ou 8 anos havendo uma reeleição e você continuando no cargo, ainda assim você falhar e não cumprir o que prometeu? Olha, eu não trabalho com medos, né? Eu soluciono meus medos, né? Eu trabalho com perspectivas, né? Eu penso assim, eu vou dar um melhor, né, que eu posso. Existe um filósofo que ele tem uma frase que me agrada muito, né, José Maria Escrivá. Ele fala, né, não existe o ridículo para quem tenta fazer o melhor. Eu não fico olhando o que os outros vão pensar de mim, ou se vão... Eu fico olhando o que eu tenho que fazer e a pessoa que eu tenho que servir, assim, né. E se eu não servir bem, assim, vai ser malgrado a minha vontade, porque eu estou tentando dar tudo que eu posso. Né? Erros eu vou cometer, né? Faz parte, o erro é uma aprendizagem. Também acho que o ótimo é inimigo do bom. Se eu ficar pensando muito, querer ser perfeito, eu não vou fazer nada. Entende? Então, eu mais me pauto pelo que o outro que eu quero servir, né? E se eu errar, eu vou pedir desculpas, né? Se eu errar, eu vou recomeçar. Não existe o ridículo para quem tenta fazer o melhor, faz a gente muito livre, uma liberdade interior muito grande, né? E com uma retidão de intenção. Eu quero ajudar, né? E é só essa retidão de querer amar e servir, para mim já basta, né? Assim, que acho que, né? Assim, para me orientar e para ser muito positiva, né? Assim, na minha atuação, e também levantar rapidinho quando eu erro e continuar, né? Agora, a última pergunta é de sua responsabilidade para você mesmo. Eu acho que depois de toda essa vida, eu acredito que pelo menos uma coisa você queria ter falado e ainda não abriram espaço. Então, pelo menos uma coisa a gente pode proporcionar isso para agradecer todo esse espaço, toda essa entrevista. Então, por favor, lhe faça uma pergunta que nunca te fizeram e você sempre quis responder. E aproveita e já nos responda, por favor.
Eu posso dizer o que eu gostaria, né, de dizer a todo mundo. Eu agradeço de vocês estarem me escutando, né, quero dar muita esperança, né, assim, que é um novo momento e que eu desejo, de fato, assim, com o meu trabalho, que é isso, né, um foco concreto e tal, mas o que eu gostaria muito é de formar, de verdade. Já queria isso na minha vida acadêmica, né, e quero isso para o novo Brasil, né, que a gente quer construir. Eu quero formar uma geração que reflita, que pense, que não seja inconsequente, que seja verdadeiramente humana, como dizia Hannah Arendt, que tenha racionalidade, que tenha relacionalidade, que pense no outro como outro, não como um meio para os seus próprios fins. Eu quero formar uma geração assim, uma família assim. Eu quero enfrentar hoje o que a sociedade padece, que é uma crise de amor. Eu penso que a partir da família a gente pode encarar e fortalecer os laços de afetividade, de amor, de respeito, até o bullying a gente pode combater através da família, para que de fato a nossa sociedade possa progredir. Mas tudo isso com muita reflexão e tudo isso com muito olhar para o outro, com muito amor. É esse o desejo que eu tenho para o Brasil. E necessariamente vamos ter também, como todo mundo quer, um desenvolvimento econômico. Por quê? Porque quando a pessoa está bem, o mundo está bem. Quando uma pessoa é segura porque é amada e respeitada, ela trabalha melhor. E necessariamente a gente vai ter mais ética, menos injustiça, e a gente vai progredir. E ainda imagino que nós vamos dar um exemplo para o mundo. É isso. Doutora, muito obrigada por tudo novamente, muito obrigada por ter cedido o espaço, por ter aceitado o nosso convite, por tudo mesmo. Nossa, eu que agradeço, Enzo, amigo, né? Eu que espero não ter te decepcionado, mas eu falei de coração, como sempre falo. Obrigado. Gente, todos os links que a gente puder disponibilizar de outras informações sobre a doutora e sobre a secretaria estarão aqui na descrição. Curtir, comentar, se inscrever no canal, essas coisas todo mundo já sabe. Obrigado!